Placar Apoio apresenta Cabeça Fria de Atlético Goianiense 1, Atlético 0. All-in perigosíssimo e até irresponsável do Atlético. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é quinta-feira, dia 7 de novembro de 2024, aniversário de 105 anos da minha querida avó Enedina, Dona Didi, com um beijo pra senhora. Tô morrendo de saudade, daqui a uma semana tô aí para dar um beijo na senhora, que é esse fenômeno da natureza e essa inspiração para toda a nossa família. Estamos aqui para falar desse Atlético Goianiense 1, Atlético 0, né? Uma partida pífia do Galo no Campeonato Brasileiro. Cabeça Fria no ar, sempre em parceria com o Apoio Mineiro, nosso parceiraço aqui no canal em conteúdos pré e pós-jogo. Antes da análise do jogo, peço a você aquela moral que deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe também a sua inscrição lá no canal de cortes, né? O link tá aqui na descrição. Considere se tornar sócio do canal, tem o botão Seja Membro aí embaixo. Se tiver o botão Hypar, clica nele também, porque também ajuda demais, beleza? Hoje vai ser, obviamente, um cabeça fria mais rápido, porque não faz sentido a gente ficar detalhando aqui todos os momentos do jogo, tudo que aconteceu, ninguém quer falar tanto assim desse jogo, né? Uma derrota vergonhosa do Galo no Brasileirão pro lanterna virtualmente rebaixado Atlético Goianiense. Então a gente vai passar aqui mais rapidamente por alguns pontos importantes desse jogo. O Galo foi a campo com o time reserva, que cá entre nós é bem melhor que o Atlético Goianiense titular, tá? A verdade é essa. A escalação do Galo tinha o Gabriel Delfim no gol. Aliás, nossos sentimentos novamente aqui à família do Matheus Mendes, né? A mãe do Matheus Mendes faleceu e por isso o Mendes não esteve na partida. Gabriel Delfim estreou como profissional, fez uma partida muito boa, não teve culpa nenhuma no gol e fez boas defesas ao longo da partida. O Saravia foi nosso lateral direito, o Mariano estava suspenso, nem era opção. A zaga composta por Igor Rabelo e Bruno Fux. O Rubens era o lateral esquerdo, fez uma partida muito ruim. No meio-campo, os volantes eram Paulo Vitor e Fausto Vera, com Alisson aberto por um lado e Bernard voltando ao time aberto pelo lado esquerdo, inicialmente, né, pelo menos no desenho inicial. Vargas e Daverson, esse era o time que cá entre nós tinha uma certa obrigação, uma responsabilidade de vencer o Atlético Goianiense, até porque a rodada foi muito favorável, né? O Atlético não tem garantia nenhuma de que vai ganhar um dos títulos das Copas, então o Atlético tem que pensar em terminar pelo menos no G8 do Campeonato Brasileiro. G8, a gente não está cobrando aqui G3, G4, G8, né? Com o investimento que o Galo tem, com o time que o Galo tem, é algo que a gente pode cobrar, né? Acho que é uma cobrança sensata. E a rodada foi boa porque os concorrentes ali por essa oitava, sétima posições perderam na rodada. Vasco, Cruzeiro, e o Atlético não conseguiu vencer o Lanterna, né? O Atlético teve um início de jogo ali razoável, mas assim, cara, muito em cima de alguns poucos jogadores que fizeram uma boa partida. Alisson foi bem, o Bernard voltou mostrando algumas coisas interessantes, e alguns lances foi bem, algumas jogadas inteligentes, né, com dinamismo, com passes interessantes, mas o Atlético num ritmo, cara, sonolento, assim, um time que claramente não quer nada com a dureza no Campeonato Brasileiro, um time que tá mesmo correndo só nas Copas, pensando só nas Copas, né? Todo mundo já pensando no jogo de domingo. Até os jogadores que não vêm jogando, né? E que poderiam aproveitar essa oportunidade, não conseguiram, né? Um time realmente, cara, assim, de dar vergonha, né? De dar um desânimo realmente esse time ontem em campo lá no Antônio Ascioli. O Paulo Vitor começou o jogo extremamente nervoso, né? Batendo demais, e foi amarelado rapidamente e continuou dando porrada pra tudo que é lado. O Igor Rabelo chegou a virar pro banco e falar, tem que tirar, porque se não tirar ele vai ser expulso. E com 30 ali do primeiro tempo, um pouquinho menos que isso, o Otávio teve que ir pro jogo porque o Atlético estava correndo o risco de ficar com um jogador a menos, né? Claro, vai aqui o nosso abraço pro Paulo Vitor no sentido de calma também, né? A gente viu as imagens, ele ficou muito emocionado ali depois, foi pro banco, até fiquei com a impressão que chegou a chorar, ou tava no mínimo emocionado ali pela saída precoce, né? Claro que um jogador quando sai por opção técnica ou por algo que está acontecendo no jogo, nesse caso o risco dele ser expulso ainda no primeiro tempo, fica marcado, né? E o jogador fica triste, tá no início de carreira, tá começando a ganhar o seu espaço, e aí é uma coisa que marca, mas claro que a gente não vai queimar aqui o Paulo Vitor e falar que não presta. Vocês sabem que eu não faço isso com o garoto da base. Ontem realmente estava, né, num nível de intensidade em relação à marcação acima do que deveria estar, por isso foi substituído, mas é colocar a cabeça no lugar, ter tranquilidade, trabalhar bem para merecer mais uma oportunidade e na próxima ter uma partida um pouco mais segura, né, em relação à marcação.
O Galo teve uma chance ou outra de gol no primeiro tempo, teve uma jogada que eu me lembro do Bernard cruzando para o Vargas, né, na área. O Vargas estava impedido, mas foi uma boa chegada. Teve uma boa chegada com o Alisson, né, com a jogada característica dele pelo lado direito, trazendo para dentro, tentando finalizar no contrapé do goleiro Ronaldo do Atlético Goianiense. O goleiro fez uma boa defesa. O Alisson até poderia ter tocado para o Vargas, estava entrando livre no meio da área, mas optou pela finalização. E assim, foi fominha nesse lance? Foi, mas eu nem consigo questionar aqui e cornetar o Alisson, porque para mim foi um dos melhores ou menos piores do Galo em campo. Não dá pra dizer melhores, porque o Alisson sim jogou bem, mas foi meio que uma ilha nesse time, assim, um time muito abaixo, né? Do outro lado, o Atlético Goianiense teve uma chegada ou outra também. O Gabriel Delfim teve que trabalhar especialmente no lance de bola aérea, não cabeceio do Atlético Goianiense, que ele fez uma ótima defesa, a bola foi meio que em cima dele, mas é uma bola muito rápida, né? Ele bota pra escanteio ali. E, cara, o Atlético até poderia ter tido mais algumas chegadas com algum perigo se não fosse o primeiro tempo ridículo do Rubens, né? Não tem como usar outra palavra. Uma atuação realmente horrível do Rubens no primeiro tempo, ele errando cruzamentos que parecia que ele nunca tinha jogado de lateral na vida dele. Foram uns 3, 4 lances seguidos ali que ele, cara, não é errar cruzamento, passou um pouquinho a bola, ou a bola foi muito no primeiro pau, ou não achou a cabeça de ninguém. Era errar cruzamento nível a bola ir pra linha de fundo por muito, assim, não passar nem perto de chegar na área, né, em algum lugar que dê pra alguém tentar uma finalização, um cabeceio. Eu não sei se alguma coisa emocional bateu no Rubens aí, de repente, pelo fato de ele ter sido titular lá no Maracanã, no jogo da ida da final, e ter jogado esse jogo, talvez ele tenha deduzido, e é a minha dedução também, tá? Que ele não será titular no domingo no jogo da volta contra o Flamengo, e aí às vezes já deu uma desanimada e jogou meio que, sabe, sem motivação, sem ânimo, mas fato é que fez uma partida muito ruim. E fato é que o jogador profissional não pode ter esse tipo de postura, né? Ah, eu queria jogar final, perdi a posição, então vou jogar de qualquer jeito aqui. Isso não existe. Isso, obviamente, não é uma informação, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas estou dizendo que é uma das coisas que pode ter acontecido. Porque realmente, assim, não que o Rubens seja o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar em toda a minha vida, mas ele não é esse lateral horrível também, como foi ontem, especialmente no primeiro tempo, assim, em relação a cruzamentos, né? Na defesa ele é um cara seguro, sabe marcar, né, atento, firme ali na marcação, mas a qualidade ou a ausência de qualidade nos cruzamentos dele ontem chamou muita atenção, né? Depois no segundo tempo ali, já meados do segundo tempo, quando o Arana entra no time, você consegue fazer a comparação, você vê a diferença gritante, né, do Arana para o Rubens. Aliás, fica aqui também a opinião de que quando o Milito quer jogar com os dois, no meu entendimento, é o Arana na linha de 4, né, como lateral. É o Arana como lateral esquerdo na posição que ele é o melhor do Brasil já há algum tempo, e aí você quer fazer o Rubens numa segunda linha, porque você não tem outras alternativas, até vai. Mas colocar o Rubens como lateral e o Arana lá na frente, você acaba, enfim, em tese, improvisando os dois. Não improvisando os dois, porque o Rubens já é lateral há muito tempo também, mas você tira o Arana da melhor função dele, então eu, particularmente, não sou a favor, mas fato é que o Rubens fez uma partida muito ruim e foi um dos piores jogadores do Atlético, especialmente no primeiro tempo. Intervalo de jogo, intervalo da nossa análise também, momento para a gente falar dos nossos parceiros fixos aqui do canal. Primeiro recado da KTO, se você ainda não fez o cadastro e gosta de se divertir com apostas esportivas, faça o cadastro utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Se errar, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Consulte o regulamento para entender como funciona, é só para maiores de 18 anos e lembrem-se, apostem com responsabilidade para se divertir, nunca usando uma grana que pode fazer falta, beleza? Aliás, falando da KTO, lá no meu Instagram tá rolando um sorteio de uma camisa oficial do Galo, parceria da KTO comigo, então vai lá no meu Instagram, @GuiFrossar, caso você não siga, segue lá o perfil e segue a KTO também, confere lá na imagem quais são as regras, né, para participar do sorteio, mas é bem simples, seguir a KTO, me seguir, curtir o post e marcar um amigo com perfil público nos comentários que você vai estar participando aí desse sorteio da camisa oficial do Galo, beleza? Recado também da Confiar, que se a gente tá falando agora para aqueles torcedores que estão a caminho de Buenos Aires no fim do mês para acompanhar o Galo na final da Libertadores. Tem muito atleticano, aliás, hoje começaram as vendas daqueles ingressos, né, específicos para a torcida do Galo, já tem muita gente comprando aí e muita gente também reclamando, né, que o link lá não chegou na hora certa, por e-mail. Então é bom o Galo ficar ligeiro, né, para não tirar de torcedor nenhum a possibilidade de ver o jogo. Tomara que tenha ingresso para todo mundo, que ninguém fique sem ingresso, né, porque é uma final de Libertadores em Buenos Aires, então não é um jogo qualquer, né, e tá todo mundo se programando para ir, então a gente torce para que todos consigam. Mas para você que está viajando aí, né, no fim do mês para acompanhar o Galo, 2 recados. Primeiro,
Seguro viagem é muito importante, pessoal. A Confiax tem, tá aí na sua tela o banner e o QR Code do seguro viagem para te deixar tranquilo. Ah, tiver algum imprevisto de saúde, estou fora do país, seguro viagem vai resolver para você. Extravio de bagagem, cancelamento de voo e muito mais. É importante, tá? Para você viajar tranquilo, sem preocupação, ter o seu seguro viagem na Confiax. Você pode fazer com um preço interessante, sempre com condições especiais para quem é inscrito aqui do canal do Frossar. A Confiax está trabalhando também, pessoal, com um cartão sem IOF, um cartão de crédito da Porto Seguro, sem cobrança de IOF. IOF é aquele imposto em cima de toda compra internacional. Então você que já foi para fora do país sabe o que é. Você vai lá e faz a sua compra, aí vem na fatura, né? O valor da compra e mais o IOF, né? O imposto. Isso acaba encarecendo demais a sua fatura. Esse cartão da Porto Seguro, através da Confiax, não tem cobrança de IOF, também não tem anuidade. Então você vai escanear aí o QR Code na sua tela, vai falar com o pessoal da Confiax, pode ser uma baita alternativa para você viajar para acompanhar o Galo e de quebra economizar aí em relação ao IOF, combinado? No intervalo de jogo entrou o Zaratio em campo no lugar do Eduardo Vargas e cá entre nós, sei não, o Zaratio começar no banco ontem, sendo que ele já tinha tido minutos lá no Maracanã no jogo da ida, entrando no segundo tempo para ganhar ali 45 minutos. Eu tô sentindo um cheirinho de Zaratio titular no domingo, tá? Não é informação, é simplesmente uma percepção, um sentimento, mas a gente sabe que o Milito ama o Zaratio, pensando, né, naquilo que ele pode entregar para o time tecnicamente, do ponto de vista de dinâmica. O Milito ama o futebol do Zaratio. O Milito já falou com todas as letras em coletiva nessa temporada que o Zaratio, bem fisicamente, é titular do time dele. E ele entra no segundo tempo no Maracanã. Ontem joga 45. Eu acho, até considerando o jogo ruim, muito ruim que o Rubens fez em Goiânia e o fato de o Milito precisar de alguma coisa diferente, que o Zaratio pode entrar como titular ali nesse time contra o Flamengo. Aliás, pensando em mudanças no meio-campo, em mudanças no perfil desse time para jogar contra o Flamengo, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou defensor do Batalha como zagueiro. Ao longo da temporada eu falei isso. Para mim, o Batalha é o zagueiro mais regular do Galo ao longo da temporada. Faz uma baita temporada. Semana passada, inclusive, eu escrevi uma coluna sobre ele, né, sobre a liderança dele nesse time do Galo. Mas, cara, o Batalha para esse jogo de domingo, no meu entendimento, pode ser uma boa, caso ele seja adiantado para o meio campo defensivo, né, para jogar como volante. Explico por quê. O Batalha funcionou muito bem ao longo do ano como um zagueiro para marcar o atacante de referência do time adversário, especialmente contra times que tem esse centroavante meio referência mesmo, né? O poste ali, o cara de bola aérea, enfim. Verratti, Caleri, Borja do River, ele anulou muito bem esses caras, muito firme na bola aérea, muito seguro. O Flamengo não tem esse jogador. O atacante do Flamengo é o Gabigol nesse momento, que é um cara de mais mobilidade, não é um cara de tanto gol pelo alto assim. Se tivesse o Pedro, aí era o Batalha preso no Pedro mesmo para não deixar o Pedro jogar. Até porque para mim é o melhor centroavante do Brasil, assim, do ponto de vista técnico, né? Mas tá machucado. Mas os craques do Flamengo estão um pouquinho para trás no campo, estão no setor de meio campo. Especialmente o Arrascaeta e o Gerson, que fizeram um estrago no jogo da ida lá no Maracanã. O melhor momento do Atlético do ponto de vista defensivo no jogo lá do Maracanã foi quando o Milito percebeu, né, que os zagueiros do Flamengo estavam com muito espaço para construir e encaixou cada jogador marcando um, adiantando a marcação do Galo, e nesse momento o Batalha encaixou no Arrascaeta, sendo que o Batalha estava jogando, né, meio que ele e o Alonso para tentar anular o Gabriel ali durante o jogo. Para esse jogo especificamente, eu, Guilherme, sou defensor de Batalha como volante, tá? O que eu faria? E assim, quem sou eu, né? Eu sempre dou minhas opiniões táticas aqui, mas deixando claro que quem treina o time é o Milito, que ele tem muito mais insumo que eu para tomar esse tipo de decisão. A gente dá pitaco aqui como atleticano, como jornalista, como alguém que gosta de futebol, consegue ler o jogo com o mínimo de razoabilidade, e que tem o jogo como insumo, né? Eu tenho só o jogo, o Milito tem o jogo e mais 5 treinos ao longo da semana. 5 eu tô exagerando porque é jogo atrás de jogo. Mas assim, eu colocaria o Saravia titular na direita, empurraria o Lianco pra zaga, ao lado do Alonso. Arana como lateral normal e Batalha como esse primeiro volante, nesse homem à frente da zaga, especialmente para anular o Arrascaeta, não deixar o Arrascaeta jogar. Eu acho que pode ser uma baita alternativa, além do fato de o Otávio estar no momento de baixa. O Otávio é um jogador muito importante para o elenco, é ótimo volante, é um cara muito profissional,
Vocês não vão me ver aqui descascando o Otávio, falando que ele é bagre, que ele é horroroso, porque ele não é. É muito bom jogador, mas vive um momento de instabilidade na temporada. Vem de alguns jogos abaixo do que ele pode render. E a gente sabe que o meio-campo criativo do Flamengo é muito forte. Então, considerando todo esse cenário, eu faria isso. Para esse jogo, via de regra, eu gosto do Batalha na zaga e o Milito também. Para esse jogo, considerando o cenário, eu iria com o Batalha no meio-campo defensivo como volante, ao lado dele o Alan Franco, Scarpa normal na direita, Zarate ocupando esse espaço como meia pela esquerda, né, que seria um espaço ali que o Rubens, que o Arana, no caso, né, atuou para o Rubens ficar como lateral no jogo da ida. Então o Zarate, né, se tiver condições, eu acho que será o titular por ali, Paulinho e Hulk na frente. Me parece a escalação mais sensata para este jogo de domingo especificamente. Não sei se é isso que o Milito vai fazer, ele tem outras alternativas, tem o Kardec, se ele quiser ter um cara de referência como é com o Davidson na Libertadores, o Galo aprendeu a jogar assim, né, você tem outras opções, o próprio Eduardo Vargas, que eu acho que não vai ser o caso, que é um cara que dificilmente entrega intensidade, se movimenta muito, mas em alguns momentos é meio sonolento com bola no pé, então assim, não seria a minha opção. Tem o próprio Alisson, né? O Milito pode fazer o Alisson titular pelo lado direito, jogar o Scarpa pro outro lado, por exemplo, é uma opção. Fazer o Zarate de segundo homem, tirar o Franco, sei lá, ou não colocar o Zarate. São várias as alternativas que o Milito tem, mas me parece que o Batalha como volante para esse jogo de domingo pode ser uma boa alternativa, né? Deixa aí nos comentários o que você acha. Voltando a falar do jogo, né? Que teve um jogo ontem. A gente tá falando aqui de domingo, mas teve um jogo ontem, o Galo perdeu pro Lanterna. O Galo no início do segundo tempo teve até algumas chances, teve uma jogada do Alisson, né? Que o Atlético consegue a finalização ali da entrada da área com o Rubens, numa segunda bola, e o Davidson tenta completar de letra. Tava em condição legal, tá? Se ele consegue completar, seria gol legal, mas acaba furando, a bola foi muito forte. Teve uma bola cruzada, talvez tenha sido o primeiro cruzamento certo do Rubens na partida para o Fux, que o Fux consegue o cabeceio no cantinho e o Ronaldo do Atlético Goianiense faz uma boa defesa. Depois entra o Arana e dá outra qualidade para o lado esquerdo do Atlético. O Atlético começa a ter cruzamento na área com um pouco mais de eficiência, consegue ter jogada por dentro, consegue ter um pouco mais de volume, o time cresce um pouco nesse momento da partida, mas nada que resultasse em gol. E o 0x0 ia rendendo, ia ficando perigoso, e a gente já conhece o Atlético, que vai jogando, tá jogando, né, contra o Lanterna, e não sai o gol, e a gente já sabe como é que é esse roteiro, né. O Arana entrou bem no jogo, o Zarate também já tinha entrado bem no jogo, o Atlético tinha um pouco mais de volume, né? Mais pra frente entraram Palácios e Kardec nos lugares de Bernard e Daverson, aí o Alisson foi um pouco mais para dentro, né, para o Palácio usar aquele corredor direito, e assim, quem acompanha aqui o Cabeça Fria sabe que eu particularmente prefiro muito mais o Alisson do que o Palácios. Eu acho que o Alisson é muito mais jogador, né, e acho que num jogo que a gente tem os dois ali, a gente consegue ver isso com clareza. O tanto que o Atlético perdeu ali qualidade pelo lado direito depois que o Alisson começou a jogar um pouco mais por dentro pro Palácio explorar o corredor. Teve uma jogada que o Palácios vai, né, meio que na direção da linha de fundo e chuta rasteiro, que não foi nem um chute, porque foi muito para fora, também não foi um cruzamento, porque não deu tempo do Kardec chegar na bola. Então o Atlético tinha ali um volume, melhorou um pouquinho com a entrada dos titulares, mas seguia naquele lenga-lenga ali. A gente estava fazendo react durante o jogo e alguém comentou no chat ali durante o jogo, cara, parece que a gente tá vendo esse jogo aí tem 5 horas. E a sensação era essa mesmo. Sabe quando você tá vendo um jogo bom, que o tempo passa muito rápido, você assusta, tem meia hora de jogo? Ontem foi o contrário. Você olhava pro relógio, 26. Aí passava meia hora, né, assim, de sensação. Você olhava de novo, 31. Meu Deus, não é possível. Passaram 5 minutos, tipo assim. Porque o jogo era muito ruim, sonolento. O Atlético, claramente, cara, não queria, né, tanto assim a vitória. O Milito tentava lá mandar os caras pra frente, mas tava aquela preguiça que a gente sabia onde que ia dar, né? Deu no que deu, né? Teve mais uma jogada também do Galo, só pra não esquecer de mencionar aqui, do Fausto Vera, aos 35 ali, uma jogada muito boa por dentro, que ele consegue avançar, né? E até poderia finalizar, mas tenta um passe pro Alisson e a defesa do Atlético Goianiense consegue o corte, e aí a gente é castigado no final com aquele gol do Janderson, né? Ele entra meio que livre ali na área do Galo, defesa do Atlético mal posicionada, e enfim, ele recebe, o Delfim sai pra tentar fechar o ângulo, ele finaliza bem no canto, o Atlético toma um gol já na reta final, e aí praticamente não tinha mais tempo para empatar o jogo, e é um resultado que dá um carimbo, né, de jogo ridículo ali, jogo pífio do Galo, porque já seria, se ficasse 0x0, aí você perder para o Lanterna, é um resultado que autentica a sua péssima atuação, e o fato de o Atlético estar nesse momento dando, como eu já falei,
né, no início desse vídeo, um all-in perigosíssimo, né? O all-in é a aposta em tudo, né, de uma vez só. Tudo que você tem ali de ficha vai em alguma coisa. O Atlético está dando all-in nas Copas, né? Isso está óbvio. Claro que o Milito tem responsabilidade nisso, os jogadores também têm, porque os caras claramente se dedicam menos no Brasileiro, isso está muito claro, isso está óbvio, é só você ver os jogos, né? Os caras não conseguem dar o sanguinho, jogar com a mesma intensidade no Brasileirão. Então, cara, nesse momento é um all-in, assim. Não dá pra dizer, o Atlético já não vai pra Libertadores via Brasileiro, porque o nível do Brasileiro naquele miolo ali tá muito baixo. Os times estão jogando muito mal. O Galo tá concorrendo ali naquela parte da tabela com o Vasco, com o Cruzeiro, que perderam também na rodada e que estão jogando mal, né? O nosso rival local perdeu pros reservas do Flamengo, tomando um gol ridículo lá de falta, enfim. Então, assim, tá todo mundo mal. E o Atlético tem 3 pontos a menos que o rival e um jogo a menos, né? Então, se o Atlético ganha esse jogo a menos, que é contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, o Atlético empata em pontos com o rival, né? Que hoje é o 8º colocado, que estaria, né, nessa zona de classificação para a Libertadores, caso vire G8. G7 já é de toda forma. Aliás, até explicar isso aqui, né, algumas pessoas ficaram confusas. Como assim G7 já é de toda forma? Já é porque se o Atlético ganhar as duas Copas, o Galo ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, o Galo vai usar só uma das vagas. Por exemplo, vai usar a vaga de campeão da Libertadores. Então a vaga da Copa do Brasil, do campeão da Copa do Brasil, vai para o brasileiro. Então de 6 vagas vai para 7 vagas. E de toda forma, se o Galo não ganhar as duas Copas, Flamengo ou Botafogo, ou os dois, né, caso o Galo perca as duas, vai ganhar essa vaga através das Copas, então vai descer pelo menos para G7. Né? Se o Atlético perde as duas, vira G8. Então a conta do Galo se o Atlético terminar entre os 8 primeiros do Brasileiro, estará obrigatoriamente, necessariamente, na pré-Libertadores, pelo menos de 2025. Se ganhar uma das Copas, vai para a fase de grupos direto. Se não ganhar, terminando entre os 8 primeiros, estará na pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro, porque aí vai significar, né, caso o pior aconteça, que Flamengo e Botafogo pegaram as vagas aí via Copas. Então, o Galo tem que buscar esse 8º lugar. Quando eu falo que é um all-in no sentido de postura, né? Porque o Atlético claramente está negligenciando o brasileiro, tá nem aí pro Campeonato Brasileiro. Mas pensando em matemática, ainda dá, cara. É jogar um pouquinho mais, né? Se dedicar um pouquinho mais aos jogos do Brasileirão pra gente ter essa classificação pelo menos razoável, ali, o 8º que seja, para não correr o risco, porque sim, o Atlético está nesse momento muito perto de uma temporada histórica e espetacular, das melhores da história do clube. Se ganhar as duas Copas, por exemplo, é uma temporada que a gente vai conseguir comparar com 2021, né, que teve Brasileiro e Copa do Brasil, mas ainda assim eu acho que Libertadores e Copa do Brasil ganha. Com 2013 não dá, que foi um título só, relevante, que foi a Libertadores. Né? Então, assim, o Atlético está a 2 jogos, por incrível que pareça, de consolidar a melhor temporada da história do clube, provavelmente, né? Se ganhar as duas Copas. Mas, ao mesmo tempo, pode terminar a temporada como uma das temporadas mais frustrantes das últimas, né? Dos últimos anos. Caso não ganhe nenhuma das Copas e fique fora, por exemplo, da Libertadores via Brasileiro. Então, olha o que é o futebol, né? Então, nessa hora, a gente tem que ter um mínimo de calma, de tranquilidade para analisar, porque futebol é isso, cara. Futebol, às vezes, você vai ter uma temporada com altos e baixos, mas você vai beliscar uma Copa e a temporada foi ótima, né? Então, vamos ter calma, vamos acreditar no domingo, pelo menos é a minha postura, né? O Atlético tá tendo um ano regular, jogando a bola que a gente esperava, no geral, não. Mas fato é que nos últimos 3 mata-matas aí, nos jogos em casa principalmente, né, que é o que o Atlético precisa fazer agora, uma partidaça contra o Flamengo para ganhar o título da Copa do Brasil. Se a gente for pegar os últimos 3 jogos em casa do Galo em mata-mata, valendo vaga, a gente vai pegar River Plate, semifinal da Libertadores, vareio de bola, 3-0, o Galo jogou muito. Antes do River, quarta de Libertadores contra o Fluminense, 2-0, que ficou de graça para o Fluminense, um dos melhores jogos do Galo na temporada, se não o melhor. Partidaça do Atlético do Milito naquele dia, né, na Arena MRV. E na Copa do Brasil, o jogo contra o Vasco, né, que foi uma vitória do Galo também no jogo da ida, que também cabia mais. O Galo ganhou por 2-1 aquele jogo de virada, mas eu acho até que o time tirou o pé um pouco no segundo tempo porque cabia mais. Então o Atlético vem fazendo excelentes jogos, especialmente em casa, no mata-mata, que é o que precisa neste domingo, um jogo praticamente perfeito para conseguir a reviravolta e ganhar o título da Copa do Brasil. E se ganha, a temporada foi ótima. Futebol é isso, gente. Futebol é desempenho. Se ganha, os jogos que jogou bem foram suficientes, né, para a conquista da Copa ou das Copas. Se perde,
as duas, a gente vai lembrar do Brasileiro pífio. Por exemplo, alguém lembra com detalhes de jogos que o Galo jogou mal e que ficou remoendo isso por muito tempo no Brasileiro de 2013, por exemplo? Não, por quê? Porque foi irrelevante. Foi irrelevante porque ganhou a Libertadores e é que se explode o Brasileiro, amigo. Aí é irrelevante o Campeonato Brasileiro. Então, assim, agora, como eu disse, o Atlético deu o all-in ali, né? Apostou tudo. Cabe ao Atlético fazer os 2 jogos da vida contra Flamengo e Botafogo, ganhar as Copas, ou pelo menos uma delas, para que na história, né, nos livros de história, vamos dizer assim, do Galo, esses jogos pífios de Brasileirão fiquem no esquecimento. Eles serão irrelevantes caso o Atlético vença uma das Copas pelo menos. Ah, tomou 4 gols pro Vitória. Ah, não ganhou do Criciúma. Ah, porque perdeu para não sei quem. Perdeu pro Lanterna Atlético Goianiense. Se ganha uma das Copas, isso não significa nada. Nada. Ninguém lembra disso ano que vem. Irrelevante. Porque a gente vai estar na Libertadores. Se ganhar a Libertadores esse ano, vai estar no Mundial, né? Agora, se não ganhar as duas, aí sim a gente vai lembrar de tudo isso, porque esses pontos podem fazer muita falta lá na frente, beleza? Tá analisado, acabou que eu falei mais do que eu achei que falaria nesse Cabeça Fria aqui. A gente se vê amanhã na live do canal do Frossar, na live, né, fixa nossa falazada de sexta-feira a partir das 23 horas. Tamo junto, obrigado, deixa o like nesse conteúdo. Um grande abraço, saudações atleticanas e até o próximo vídeo.